Curve a cabeça. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, porque tu és maravilhoso, tu és grande, tu és o único, e o Senhor se faz presente neste lugar. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Portanto, Pai, fale nesta noite, mais uma vez, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha aqui para frente. Ontem no congresso, no curso que nós ministramos de escatologia, eu creio que o bispo Luiz, ele lembra muito bem quando alguém citou uma atriz ou é cantora, ela pertence a este meio artístico. Interessante que esta pessoa, bispo Luiz, me disseram que ela saiu, ela retornou para a sua vida, a vida que ela tinha antes. Ela deixou a denominação a qual ela uniu, entrou, foi batizada. E quando perguntaram, pastor Ricardo, para esta mulher, por que você saiu da igreja? E ela disse, Deus não atendeu às minhas expectativas. Eu investi, eu coloquei dinheiro e eu não tive o retorno esperado deste Deus que tanto eu ouvi falar sobre ele. No momento em que falavam sobre isto, bispo Edson, eu comecei a pensar em quem é Deus, o Deus que eu conheço, que eu aprendi a conhecer desde os meus 5 anos de idade, e o Deus que esta mulher teve experiência com ele. Eu percebi que não é o mesmo Deus. Nós não falamos do mesmo Deus. Porque esta mulher, ela teve uma experiência com um Deus, que ela ouviu falar que este Deus atende apenas às expectativas humanas no que diz respeito ao dinheiro, casa, mansões, realizações pessoais aqui nesta terra. Então ela ouviu falar de um Deus que talvez funcione como um amuleto, em que de repente, jovens, vocês procuram este Deus, e este Deus, ele responde dentro daquilo que você oferece a ele, ele de repente faz uma negociação. Mas interessante que não é este Deus que eu conheci. O Deus que eu conheci desde os meus 5 anos de idade, em que o pastor Niquercílio, meu pai, o meu avô Romualdo Felipe, a minha querida mãe Lina Felipe, o Deus que eles me apresentaram me fez entrar para o quarto e chorar. E depois de joelho dobrado diante deste Deus, com apenas 12 anos de idade, eu falei, Deus, obrigado porque eu te conheci. O Senhor se fez conhecido a mim e eu estou muito feliz em ter conhecido o Senhor. E este Deus que eu conheço, ele está muito além do que o homem possa imaginar. Este Deus que eu conheço, ele sempre existiu e sempre existirá. Este Deus, ainda que eu venha passar daqui uns anos, ainda que a terra venha receber este corpo, este Deus, ele continua sendo Deus. E ainda, missionária, que ele não venha atender nenhuma das minhas expectativas. Eu continuo homem e ele continua Deus. Ele vai continuar para sempre sendo Deus. E é este Deus que eu quero te apresentar nesta noite um pouquinho, só um pouquinho deste Deus. Existe um grande problema quando eu olho para a juventude dos dias de hoje, e sempre parece que foi assim. Os jovens encontram um grande conflito,
Porque quando chegam dentro de uma sala de aula, eu sei que o pastor Ricardo, daqui a uns dias, doutor Ricardo também, ele entende muito bem disso, sabe deste conflito existente dentro das salas de aula para as nossas crianças. Porque de repente eles mostram um universo, eles mostram uma terra que talvez nenhum pastor quis mostrar, mas que a Bíblia fala sobre ele. E se você não sabe, eu tenho aqui a Bíblia e ela está aberta no livro de Gênesis. A Bíblia hoje, ela saiu de dentro dos templos evangélicos e católicos. A Bíblia saiu de dentro da casa dos evangélicos e católicos. E a Bíblia começou a entrar dentro dos laboratórios. A Bíblia começou a andar na mão dos cientistas. E se você não sabe, lá na NASA existe a Bíblia, porque descobriram que de repente tudo que estão descobrindo já está na Bíblia. Descobriram que todo aquilo que eles descobriram ultimamente, os avanços tecnológicos, estão contidos na Bíblia, na palavra de Deus, nesta Bíblia que levou 1.600 anos para ser escrito. Então eu quero te dizer, meu amigo, que você não está no lugar de alguém ultrapassado. Você não está no lugar que existe apenas pessoas que se perderam no tempo, de pessoas que têm uma fé vaga. Não, você está exatamente em um lugar onde aqui tem pessoas, e todos são o meio evangélico, aqueles que pregam a palavra, as pessoas mais atualizadas do mundo têm as suas Bíblias na mão. Aqueles mais atualizados têm a Bíblia colocada ali no canto da sua cama e eles leem a Bíblia, sabe por quê? Porque eles estão atualizadíssimos. E este Deus que eu conheço, é este Deus que nos envolve, nos toma, nos mostra um propósito que Ele tem com a nossa vida, que vai muito além de um carrinho que de repente acaba, está muito além de um imóvel, de dinheiro, de dólar, está muito além. Este Deus, Ele fala comigo sobre uma eternidade. Este Deus fala de uma eternidade. E Ele mostra para mim que eu sou eterno. Eu não morro. Se assusta e diz, apóstolo, o senhor não morre? Não. Eu nunca vou morrer. Irmã Adélia, pode morrer este corpo. O meu espírito jamais. Ele viverá para todo sempre. Portanto, em Deus, eu sou eterno. Nós somos eternos em Deus. E por que pensar em um Deus que vai apenas suprir, Pablo, as minhas pequenas necessidades, sendo que eu sou eterno? Por que não olhar para este Deus e perguntar, Deus, quais são os seus propósitos eternos? Porque eu quero ser incluído nestes propósitos eternos. Quando nós enxergamos assim, nós esquecemos essa vidinha que temos de apenas 60 aninhos, 70 anos, 80 anos, e começamos a pensar num Deus que nos incluiu em um propósito eterno, em um propósito que nunca vai acabar. E é dentro do início desta fala que eu quero te fazer um grande convite, nessa noite. Eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo hoje. E eu quero que você se prepare para fazer essa viagem comigo. Eu quero que você agora esqueça o seu irmão que está ao seu lado, a sua irmã, que eu quero te convidar a fazer uma viagem. E esta viagem nós não vamos viajar para o futuro, nós vamos fazer uma viagem ao passado. E eu quero te convidar, dentro da Bíblia, a fazer esta viagem comigo. Portanto, eu quero que você esqueça, não confira o relógio agora. Permita que o Espírito Santo te mostre algo nesta noite, o que Ele quer te mostrar, o que o Senhor quer te mostrar. Quando eu abro a Bíblia, que eu tenho aqui em cima deste púlpito, e eu lá abro no livro de Gênesis, do capítulo 1, do versículo 1, eu encontro, Bispo Edson, algo tremendo. Eu encontro escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. E você encontra um ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você me pergunta agora, João, que princípio é este?
Foi apenas há 6.000 anos que é a idade do homem sobre a terra. Não, meu querido, eu quero te levar muito mais além de 6.000 anos. A Bíblia fala que no princípio, isto é, há 4,5 bilhões de anos, Deus criou os céus e a terra. Você fala, apóstolo, mas Deus, onde estava Deus? Eu digo para você que antes deste número que eu acabei de passar para você, o meu Deus já existia. Antes de 4,5 bilhões de anos, que a ciência mostra, que a ciência andou dizendo através dos seus médicos, dizendo para você que a sua enfermidade não tem cura. Foi isso que disseram. Eu vou te mostrar um Deus que cura, que já estava antes de 4,5 bilhões de anos. E este Deus é o que te diz nesta noite: eu sou Jeová Rafá que te cura. É deste Deus que eu estou falando nesta noite. É deste Deus que muda a história. É deste Deus que transforma o homem. É deste Deus que eu quero falar com você nessa noite. E você que me assiste pela TV, Vinho Novo, é este Deus que eu quero te mostrar. Portanto, você está vendo ali uma figura que eu pedi que colocasse ali. Você talvez esteja perguntando, apóstolo, seria uma bola de barro que alguém colocou dentro de um forno e ela ficou avermelhada e eu vejo que parece que ela está quente, parece que é uma bola grande de barro que eles colocaram dentro do forno e ela esquentou, parece mesmo, mas assim que era a Terra há 4,5 bilhões de anos. Se você perguntar ao cientista, ele vai dizer, é daquele jeito que era a Terra. Seria impossível este apóstolo habitar nessa terra, porque essa terra ela era afogueada, tinha pedras preciosas afogueadas. De repente saía vulcões quentes dessa terra, 4,5 bilhões de anos. O meu Deus, ele é grande e poderoso e ele fez a terra assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus estavam prontos e a terra também estava ali. Se olhando para mim e fala, apóstolo, habitava alguém ali? Eu quero te passar algo tremendo. Habitava. Talvez você fique assustado, mas habitava. A Bíblia fala de alguns seres chamados serafins. Serafim, meu caro missionário e levita, ele é feito de fogo. Serafim é fogo. São anjos de fogo. São anjos abrasadores. Quando de repente estavam dentro do templo, quando Isaías entra, estava cheio de serafins. A casa estava cheia de fumaça. O Deus Todo-Poderoso entronizado dentro do templo. De repente Isaías entra e um desses agentes, anjos de fogo, ele apanha uma tenaz e tira do altar uma brasa. E esta brasa viva e toca nos lábios de Isaías e purifica o lábio de Isaías. Eu estou falando de seres que poderiam habitar, Bispo Edson, em uma terra fogueada, como Deus mostrou para Ezequiel. No capítulo 28, versículo 11, ele fala assim, citando a Satanás, ele diz, tu eras o querubim da guarda ungido, e eu te coloquei sobre o monte santo, e você guardava, e todos os querubins estavam junto com ele naquele lugar. E ele, como querubim, na hierarquia angelical de serafim, ele é aquele que é o líder. Você pergunta, apóstolo, o que eles faziam aqui? Você sabe por que, jovens, ele tem uma fúria contra eu, contra você, contra todos nós? Você sabe por que ele não gosta do grupo de louvor? Você sabe por que ele detesta vocês? Você sabe por que você que ocupa o altar para louvar ao Senhor, vocês são tentados? É porque esse trabalho nesta terra pertencia a Ele. Ele conduzia o louvor a Deus. De tempo em tempo o céu se abria. E essa terra clareava mais, era chamas de fogo. E o querubim ungido levava todos os serafins a glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Sabe quanto tempo isso durou? Durou 4 bilhões de anos.
eles glorificando ao Deus Todo-Poderoso. O líder dele, o líder, irmã Adélia, um querubim, estava ali, lindo, maravilhoso. Ele era o sinete da perfeição. Deus poderia mostrar e dizer assim: olha o que eu fiz, perfeito, lindo e maravilhoso, e ele conduz esses anjos a me adorar. Opa, vamos quebrar o gelo? Você tem ideia do diabo que foi maestro de um coralzinho no céu? Te contaram essa história? Que ele estava no céu e era maestrozinho de um coral, você lembra? E dirigia um coralzinho, cantando em soprano, contrato, tenor e baixo. Não, esqueça. Delete da tua mente isto. Eu estou te levando a uma realidade bíblica. No céu, Deus colocou mais 3 comandantes guiando anjo no céu: Miguel e o arcanjo Gabriel. Lá eu nunca fui. A ciência nunca me deu nenhuma informação com respeito a este céu, e nem vai dar. Mas aqui na terra eu tenho informações bíblicas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Este Deus grande, este Deus tremendo, este Deus que enche todo o universo, este Deus que conduz todas as coisas, este Deus que já te conhecia lá no passado, este Deus que sabia muito bem lá no passado o seu orgulho, da sua grandeza, do seu espírito de querer ser maior do que o seu irmão. Ele já te conhecia, ele já sabia, e ele já te fazia um convite a se humilhar diante dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que eu conheço, este é o Deus que eu aprendi a conhecer, e este é o Deus que você olha e fala: apóstolo, este é o Deus que a ciência tenta conhecer. Passa aqui para nós, passa mais uma foto para que possamos ver. Eu quero mostrar para vocês algo. Você encontra ali uma palavra profética. Você foi ungido como querubim guardião. Pois para isto eu determinei, você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes, fumegantes, pedras afogueadas. Você estava lá. Conduziu o louvor. Hoje você, levita, você ocupou o lugar que era dele. Eu ocupei o lugar que era dele. Quando eu glorifico ao Deus Todo-Poderoso, quando eu exalto ao Senhor, é porque eu tomei um lugar que era dele, e ele se irrita com isto. Mas eu tenho que ter conhecimento que Deus me colocou neste lugar. Me colocou sobre a terra, te colocou sobre a terra, nos colocou sobre a terra. Ele que nos colocou, sabe por que ele nos colocou aqui? Eu vou te mostrar algo. As coisas não duraram bilhões de anos para acontecer algo terrível. Este ser, querubim ungido, ele foi de ouvido a ouvido de cada serafim, porque ele se engrandeceu. Ele viu que ele era belo. E agora, por que continuar adorando ao Deus Todo-Poderoso? Por que não buscar adoração para Ele mesmo, para que Ele fosse glorificado? Não é isto que acontece, meu irmão? Quando você cresce, quando eu cresço, muitas vezes esquecemos do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, querido, enquanto precisamos de um trabalho, estamos dentro da igreja: pastor, ore por mim para que Deus abra a porta do emprego. Quando o trabalho aparece, nós ouvimos dizer: eu não tenho tempo para ir à igreja porque estou trabalhando muito. Começamos a buscar os nossos próprios interesses. Começamos a buscar resolver as nossas causas e não temos mais tempo para Deus. Quantas vezes Deus diz assim: eu quero algo de você, e nós falamos: não, eu entregar 10% do que eu ganho para Deus, entregar a oferta, Deus não precisa disto, mas Deus quer que você seja fiel à sua obra, a obra que Ele tem aqui nessa terra, e nós começamos a olhar para nós mesmos e engrandecer por causa de uma posição social, engrandecer por causa de uma posição eclesiástica, engrandecer por causa do carro, da casa. Nós começamos a engrandecer. Foi isto que aconteceu com o querubim ungido.
Ele olhou e disse: eu não vou continuar louvando aquele que está lá em cima. Chega. E ele induziu todos os querubins, os serafins. Eram milhares e milhares, milhões de milhões, a tomar uma direção completamente diferente, de subir. Cuidado quando você pensar em subir. E essa subida não seja para abraçar o Deus Todo-Poderoso. Essa subida não seja em louvor e adoração ao grande Deus. Cuidado, cuidado. Lá no livro de Samuel, nós encontramos o Senhor dizendo que Ele faz sentar no monturo aquele que é humilhado, aquele que Ele quer humilhar porque se exaltou. Quando eles subiram, interessante quando eles subiram, eu vou dizer algo que a ciência consegue mostrar. Quando eles subiram, milhares e milhares, milhões de milhões, guiados por este querubim ungido, guiado por este anjo de luz, guiado por este anjo lindo, maravilhoso, guiados por ele, subiu. Mas quando ele chegou a determinada altura, Pablo, o arcanjo Miguel, com seus anjos, entrou em guerra e eles foram lançados sobre a terra. Deus disse assim, Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio do céu. Ele revelou isso para os seus discípulos: eu vi Satanás cair como raio do céu. Quando os discípulos chegaram felizes, disseram: até os demônios, eles nos submetem. Ele disse: olha, eu vi Satanás cair como raio do céu. Isto é lá numa eternidade passada. Os demônios caíram sobre a terra. Talvez vamos colocar agora outra, para que vocês possam entender. Houve uma queda sobre a terra. Houve uma queda demoníaca sobre a terra. E de repente os jovens que estão na faculdade, estão estudando, já ouviram dizer que os meteoros, eles bombardeavam a terra. A terra recebeu uma chuva de meteoros, meteoritos. Isso durante 400 mil anos, a terra foi bombardeada. Coloque a outra imagem para que possamos entender isso aí. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. A terra foi bombardeada. A guerra no mundo espiritual, no passado, crente, foi grande, foi tremenda, foi forte. Muitos anos caindo serafins sobre a terra e os corpos deles sendo destruídos e eles virando demônios. E o querubim ungido virando Satanás. Bombardeados, jogados de volta à terra. A ciência consegue dizer que eram meteoritos caindo sobre a terra, que eram meteoros caindo sobre a terra durante 400 mil anos. Mas nós sabemos que a terra foi bombardeada e os demônios caíram. Isso está escrito ali. E a terra era sem forma e vazia. No original está escrito: e a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga glória a Deus. E a terra se tornou, versículo 2 que está aqui na Bíblia, ela se tornou sem forma e vazia, queda demoníaca sobre a terra. Se tornou, Deus não faz nada sem forma e vazio. Deus faz com forma. E de repente se tornou por causa dessa grande batalha espiritual. E milhares de anos passaram quando a terra, essa terra que você mora, ficou sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ali estava sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Este que é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, estava no controle de todas as coisas. Aplauda esse Deus Todo-Poderoso. Ele merece que venhamos exaltar o seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para mim. Você pergunta, apóstolo, por favor, conte para mim sobre a minha história. Nós somos recém-chegados aqui nessa terra. Só temos 6.000 anos aqui nessa terra. Só. E queremos questionar Deus. Hein? Só 6.000 aninhos que nós estamos aqui.
Nós somos recém-chegados nessa casa chamada terra, que Deus nos colocou aqui. E queremos levantar como Jó e questionar. Queremos levantar. Temos que ter cuidado para que Deus não nos chame como ele chamou Jó. No capítulo 38, ele diz assim: agora você levanta. Quem é este que me questiona sem conhecimento? Essa mulher que disse que Deus não atendeu às suas expectativas, ela tem que ter cuidado para Deus não parar diante dela e falar: mulher, fique de pé, porque você vai me responder, e você vai ter que me responder as perguntas que eu vou te fazer. Quem é você para me questionar? Quem é você para dizer que eu não estou atendendo às suas expectativas? Quem é você? E assim que Deus fez com Jó: Jó, levanta, cinge como homem, porque eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda. Onde você estava, entre outras perguntas, quando os filhos da alva se alegravam, quando os anjos no passado faziam festa, milhões de anos atrás? Onde você estava, Jó? Jó parou e falou: Deus, não me faz minha pergunta, não. O que é isso? E Deus continuou: você estava onde, Jó? Quando eu estava colocando limite nos mares, lançando o fundamento da terra. Onde você estava? Essa mensagem Deus fala para você que me assiste pela TV Vivo Novo. Nós não somos nada diante do poder de Deus. Nós não somos ninguém diante do poder de Deus. Quem somos nós para questionar o Deus Todo-Poderoso? É melhor que venhamos nos humilhar diante deste Deus e dizer: nós somos carentes da tua misericórdia, nós somos carentes do teu olhar para nós, nós somos carentes que o Senhor venha olhar para a minha vida, Senhor, porque nada somos diante do Senhor. A verdade é essa, queridos. E Deus pergunta: onde você estava, Jó? Quando os querubins e serafins alegravam lá 4,5 bilhões de anos atrás, onde você estava? Hein? Responda para mim se você tem conhecimento. Você não disse ter conhecimento. Responda para mim. Hein? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Eu nem sabia que tinha fundamento. Onde você estava quando eu coloquei o cordel sobre a terra? Eu não sei. Onde você estava quando eu preparava o mar e coloquei limite? Onde você estava? Jó, você não existia, Jó. Eu quero que nessa noite que você entenda a palavra de Deus para a sua vida. Eu não quero te mostrar um Deus que está aqui apenas para andar no meu bolso, meu amigo, que ele não anda no meu bolso. Eu estou falando de um Deus que, se eu não abrir o olho, ele manda um pequeno vírus chamado Covid. E nós vemos um homem de 2 metros de altura, com 90 quilos, e parar no respirador e morrer. Está entendendo? É isto. Um Deus que depende totalmente de Deus. Um Deus que depende dele mesmo, não depende de ninguém. Eu quero que nessa semana você comece uma semana abençoada. Eu quero que essa semana você comece uma semana humilde diante de Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor. Sabe por quê? Pensando em você, pensando em mim e pensando em todos nós. Segue-se os versículos dentro de Gênesis do capítulo 1. E Deus agora paira sobre a face das águas. Paira diante do grande abismo que se tornou a terra no universo. Algo grande, tremendo. E esperou mais 300 mil anos a terra esfriar. O que é, apóstolo? Eu quero as coisas tão rápidas, né? Às vezes eu quero orar de manhã, pastor Ricardo, e quero à noite que a bênção já chega. Ah, não, à noite é muito tempo, eu quero que meio-dia a bênção já esteja batendo nas minhas portas. Se não bater a porta, eu já falo: ô Deus, está demorando muito, que isto? E Deus espera 300 mil anos para a terra esfriar e chegar num ponto, porque a guerra foi tão pesada e tão forte. Os querubins e serafins guerreavam tanto, se tornaram demônios. E o querubim se tornou Satanás, diabo, enganador. E estava tão quente o ambiente, que de repente 300 anos para esperar esfriar. E Deus de repente diz assim: preste atenção, começa a colocar ordem nas coisas nessa terra. Diga graças a Deus. O grande Deus desce até aqui e ele separa água, terra, em cima água, embaixo. Todos os rios ele começa a separar. E ele disse: haja.
e começou a ver as plantações, começou a ver todas aquelas frutas, e ele disse: haja, e começou a criar todas as coisas, pensando, Léo, em você, em mim, em nós. E ele disse: haja, com a sua palavra, tudo começou a se construir, pensando em mim. Pensando em mim, ele começou então a fazer com que surgisse a laranja, o abacate, a maçã, pensando em mim. Agora eu ficar questionado, chorando, meu amigo, pensando em mim, ele começou a criar, minha irmã, águas cristalinas para que eu pudesse tomar. Ele começou a criar no fundo da terra, queridos, começou a criar a água mineral para que eu pudesse tomar, pensando em mim, pensando em nós, pensando em você. Ele começa a fazer o mar e colocar os peixes, pensando em nós, já pensando em você, te vendo lá no futuro. Ele começa a fazer tudo para nós, Chiode. Ele começa a preparar tudo para nós. Este Deus que eu conheço pensou na sua cura, na minha cura, na nossa cura, e colocou nas plantas aquilo que seria cura para nós. E nos fez aqui nessa terra, em Adão. Criou um homem e colocou aqui um homem grande, 4 metros de altura, vermelho, rosado. Adão significa vermelho, cor meio rosada de saúde. Não tinha vírus, não tinha bactérias, inteligente, sábio, andando de um lado para outro com uma alma e com um cérebro que era bem maior, bem mais acelerado do que qualquer computador no dia de hoje. E Deus se alegrou quando fez este homem. E Deus colocou no jardim do Éden. Ele e Eva, tirou Eva da sua costela. E Deus certamente sorriu e disse: eu criei neste homem, Josué, criei o Luigi, criei o Léo, criei o Ricardo, criei todos os homens ali, estava ali. Meu Deus se alegrou. Diga graças a Deus. Deus pensou em você com toda a saúde. Deus não pensou em você enfermo. Deus não pensou em você com um respirador na boca, recebendo oxigênio. Deus não pensou em você assim. Mas sabe o que nós fizemos? Eu quero terminar a mensagem. Sabe o que nós fizemos? O nosso representante, chamado Adão, tomou uma decisão por mim, por você, por todos nós. Tomou uma decisão. Deus disse: desta árvore que simboliza Satanás, do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. Ele logo saiu do seu lugar. A sua mulher comeu daquela árvore. Passou pela árvore da vida. A árvore, Bispo Luiz, da vida que o homem viveria para sempre. Pastor Aurora, a árvore que daria vida ao homem para sempre. E o diabo estaria condenado para sempre. Uma árvore linda, maravilhosa, com seus frutos da vida. Ah, Adão, se errou, cara. Se errou demais. Eva chega e foi tentado por Satanás, serpente, e comeu, e trouxe e entregou para Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da morte, tipificando Satanás, tipificando tudo de mal, tipificando o coronavírus, a AIDS, as doenças, e Adão comeu. Quando ele comeu, o seu gesto foi olhando para Deus e dizendo: Deus, nós não te queremos. Deus, nós abrimos mão desta terra. Nós abrimos mão deste mundo. Deus, nós não te queremos, nós entregamos tudo para Satanás. Essa terra nós entregamos para Satanás. Entregamos todos nós para Satanás. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos nós pecamos. Eu encerro a minha fala nessa noite dizendo algo para você. Deus desce, depois de um julgamento, olha para o ventre da mulher. Olhou e disse: eu quero fazer um outro Adão. Outro. Mas não vou fazer da terra mais.
Do ventre dessa mulher que está aqui, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Diga graças a Deus. Este segundo Adão vai esmagar a cabeça da serpente. Romanos fala desse segundo Adão. Por o primeiro Adão entrou o pecado no mundo, pelo segundo homem entrou a salvação. Olhe para mim. Esse segundo Adão nasceu entre nós. O seu nome merece uma salva de palmas agora. O seu nome. Este sim, Jean. É este, Jean. É este que eu tenho orgulho de dizer que eu sirvo. Ele não é feito de barro nem de madeira, ele não está num pedestal, ele não é alguém, meu amigo, que eu posso virar as costas porque não me atendeu. Eu estou falando de alguém que nasceu aqui nessa terra, chamado Jesus, o Filho de Deus, o segundo Adão, que agora nos tomou nas costas e disse: o preço eu vou pagar. Eu vou até a cruz do Calvário. Eu vou pagar o preço. E este Jesus, este segundo Adão, quero que você saiba de uma coisa. Eu saí daqui em 98 e eu não suportei. Eu falei, eu quero ir lá no lugar onde ele foi pregado, a cruz onde foi colocado. Levei comigo alguns bispos que aqui estão, minha esposa. Levei comigo. Da terceira vez que eu estive lá. Você lembra, Bispo Luiz, aquele lugar que eu te mostrei onde colocar a cruz? Bispo Wes, está lembrado? A cruz. Depois dele ser tentado, quando esse querubim ungido apareceu e falou, olha, eu te ofereço todos os reinos dessa terra, você vai me adorar, porque eu tentei subir para colocar o meu trono acima de Deus, não consegui. Portanto, se você dobrar o joelho diante de mim e me adorar, todos os reinos serão seus. Este Adão chamado Jesus, este Adão está aqui no meu coração. Jesus, ele olhou para Satanás e disse, eu só adoro aquele que está lá em cima. Só ele eu adoro. É só ele que eu exalto. É só ele que eu glorifico. Eu vejo Satanás caindo de cara no chão, porque diante do primeiro Adão ele venceu, mas o segundo Adão, chamado Jesus, não, ele perdeu a guerra e nós ganhamos em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu, deu a vida por nós e nos salvou do pecado adâmico. Nos deu a salvação. Hoje eu posso aqui louvar, glorificar, saltar, bendizer e dizer, Satanás, você não tem poder mais sobre a minha vida, porque eu fui salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Fui salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje eu sou livre. Hoje eu faço parte de um projeto de restauração dessa terra, um projeto que Deus criou. Estou apenas esperando para que Ele me leve para um lugar, para um melhor treinamento, que nós chamamos de Boda do Cordeiro. Lá nós seremos, pastor, bispo J. Reis, seremos melhor treinados para descer com Ele depois da grande tribulação, para que Ele possa estabelecer seu reino sobre a terra. E nós reinaremos com Ele para todo sempre. É nesse projeto que eu estou envolvido. Eu não estou envolvido em projeto para ficar rico aqui nessa terra. Não estou. Não estou. Não me chame. Não me chame para esse projeto. Eu estou numa obra maior, Pablo. O projeto que eu tenho, meu amigo, é reinar com Cristo 1000 anos. E depois estar na nova terra, porque haverá novo céu e nova terra. Eu tenho um projeto de vida. Neste projeto, não adianta você me dizer, apóstolo,
Você deixaria todo o seu trabalho ministerial se te desse 10 milhões, 20 milhões? Eu vou te responder uma coisa: coloque fogo nesse dinheiro. Isso é miséria. 50 milhões de dólar? Que isso? Isso é lixo. Diante do projeto que eu fui colocado, que eu fui incluído, projeto de Deus para essa terra, nova terra. Espera aí. E Ele me deu a salvação. Espera aí, meu amigo. Trocar por o quê? Hein? Eu encerro dizendo para vocês que eu conheço muito bem o joio. Conheço o joio. O joio tem raízes profundas na terra. Quando você tenta arrancar o joio ele sobe porque tem muita raiz, ele arranca a terra e ele arranca o trigo que tiver ao redor dele. Não é fácil arrancar o joio. O joio não tem peso, sabe por que razão? Ele não tem conteúdo. Não tem. O trigo, ele não tem raízes na terra. O trigo, as raízes dele ficam superficial na terra. Quando ele está maduro, é só você passar a mão, ele solta e vai na tua mão, porque ele não tem raízes nessa terra. Olhe para mim. Você já ouviu alguma mensagem de alguém tentando te arraigar nessa terra? Tentando mostrar que você tem que ter o melhor cartão de crédito nessa terra? Que você tem que ter patrimônios aqui nessa terra? Tentaram falar isso com você? Disseram para você que você é um miserável se você não tiver suas raízes aqui nessa terra? Deixa eu dizer algo para você. Tudo que eu olho aqui neste mundo, que seja mansões, dinheiro, ouro, prata, tudo que eu olho, carrões, isso não passa de lixo diante do projeto que Deus tem para as nossas vidas. Miserável seria eu se tudo que eu fizesse era voltado para isto. Miserável seria eu, queridos. Porque não existe dinheiro que hoje livre alguém que tenha coronavírus se não tiver o poder de Deus de ir para dentro de um tubo e ficar lá de bumbum para cima, recebendo ar pela boca e sendo virado de um lado para outro, fazendo as necessidades fisiológicas dentro de um fraldão. Pode ter o dinheiro que for, queridos, a grana que tiver. Portanto, eu digo para você, você é rico. Eu sou rico. Nós somos ricos. Sabe por que razão? Nós temos o Deus Todo-Poderoso. Este apóstolo que vos fala, eu tive Covid, meu amigo. Passei pelo Covid, estou aqui pregando para vocês. Minha esposa teve Covid, está ali em pé, alegre e feliz. Mais irmãos aqui tiveram Covid, meu genro. Passaram aqui, tem uma irmã que teve Covid. Parece que o Covid achou esse lugar. Mas foi embora, desapareceu, Gilmar. Sabe por que razão? Não levou ninguém com ele. Sabe por que razão? Deus está neste lugar. Não quero dizer que em lugares que o Covid levou alguém, Deus não estava. Não é isto. Não é isto. Existe propósito e plano de Deus. Eu não sou leviano de falar uma coisa desta. Mas eu posso dizer que aqui estou pregando para vocês. Mas sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Quando eu fui acometido pelo Covid, era 6 horas da manhã, eu não sabia se era 6 horas da manhã ou se era 6 horas da tarde. Houve uma confusão mental. Falei, meu Deus, o que é isto? Aí eu perguntei à minha esposa, falei, é de manhã ou à noite? Ela falou, Josué, está amanhecendo o dia. Ela falou carinhosamente, ela me chama de Nem. Não vem me chamando de Nem não, gente, é só minha esposa. Um dia eu cheguei na roça, a irmã falou assim, ô sou Nem. Ela falou assim, Nem é só meu. Calma. Só para quebrar o gelo um pouquinho. Ela falou assim, Nem, está amanhecendo o dia. Eu falei, Deus, eu perdi até a noção do tempo. Eu virei para o canto e mostrei uma agenda para Deus. Eu falei, Deus, eu tenho uma agenda e eu quero cumprir essa agenda. Eu estou, Deus, com conferência escatológica até o final do ano e eu quero cumprir essa agenda, então não me leva agora não. E lembra, Senhor, que eu nunca deixei de cumprir uma agenda. Eu prego para 10 pessoas, meia dúzia de pessoas, 1000 pessoas. Debaixo de uma árvore, na rua, eu prego. Então, Senhor, lembra. Eu quero lembrar o Senhor de que Ezequias. Lembra-te, Senhor. Lembra. Chama-se crédito com Deus. Eu te desafio a você procurar ter crédito com Deus. Tenha crédito com Deus. Tenha crédito. Você tendo crédito com Deus, você coloca diante de Deus e diz, Deus,
lembra-te, lembra. E Deus gosta que nós possamos mostrar crédito. Deixa eu falar com você, pão duro. Pão duro, você que não investe na obra de Deus. Você que pega o seu dinheirinho e não investe na obra. Você tem crédito com Deus? Porventura, se Deus te chamar para uma prestação de conta, você tem algum crédito? Onde está o seu coração? Hein? Está nessa vidinha que você leva. Nessa contazinha bancária que você tem com esse dinheirinho lá apenas, que chega, deve ser uns 1 milhão e pouco, esse dinheirinho. É isso aí. Seu coração está aí. Deixa eu contar para você que existe uma enfermidade chamada coronavírus, que você pode ter 10 milhões na conta. Não adianta não. Não adianta. Te dá essa... Mas se você tem Deus, e você tem crédito com Deus, você pode dizer, Deus, lembra-te. Lembra, Senhor. E eu quero continuar investindo na tua obra. Eu já falava com o pastor Ricardo, com sua família, vindo no carro. Eu dizia para ele que hoje eu fui ministrar lá em Lajinha, depois de Nova Contagem. Cheguei lá, um lugar cheio de poeira, não tem asfalto ainda. Um local pequeno, congregação nossa ainda pequena, começando agora. Os irmãos colocaram um cafezinho para mim lá, gostoso, um bolinho, um café, suco. Sentaram, nem piscavam o olho. E eu olhei para aquele grupo de pessoas, que talvez não chegava a 30 pessoas. Olhei e falei, Deus, que maravilha. Eu falei de 8:30 da manhã até 15 para meio-dia, porque eles não deixaram eu parar. E eu saí de lá cantando. Falei, Deus, como é bom fazer a tua obra. Como é bom. Fique sobre seus pés. Fique sobre seus pés. Fique sobre seus pés. Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não existe um espaço no tempo que o Senhor deixou de existir. Tu és Deus. E nesta hora, Senhor, eu coloco diante do Senhor este homem, esta mulher, que ouviu a mensagem desta noite e decidiu se curvar diante de Ti. Decidiu agora observar que além de Deus Criador, Tu és Jeová Rafá, Jeová Jiré. Tu és o Deus que soluciona todo e qualquer problema, e além de Ti não existe outro. Além de Ti não existe outro. Por isso, Deus, nós te louvamos, nós Te bendizemos, Te engrandecemos. E é por isso, Senhor, que nós vamos levantar as nossas mãos e Te aplaudir, glorificar o Teu nome. Oh, glória! Diga aleluia! Bem forte, diga assim, aleluia! Diga assim, glória a Deus! Aleluia! Podeis assentar. Oh, glória! Este é o nosso Deus. Respira! Você tem um Deus que enche os céus e a terra. E Ele é o nosso Senhor. Amém? Amém.